O sonho de um homem ridículo. Narrativa fantástica. 1. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora já nem me zango. Agora todos eles são queridos para mim e até quando riem de mim, aí é que são ainda mais queridos. Eu também riria junto, não de mim mesmo, mas por amá-los. Se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade e eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade, mas isso eles não vão entender. Não vão entender. Antes, porém, eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Sempre fui ridículo e sei disso, talvez desde que nasci. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola, depois para a universidade, e ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários como que só existiram afinal para me provar e me explicar, à medida que neles me aprofundava que sou ridículo. Assim como nos estudos acontecia também na vida, a cada ano aumentava e se fortalecia em mim essa mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim, o tempo todo, mas ninguém sabia nem suspeitava que se havia na terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu, e era justo isso o que mais me ofendia, que eles não soubessem disso. Mas aqui o culpado era eu mesmo. Sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais iria querer confessar o fato a ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos, e se acontecesse de me deixar confessar diante de quem quer que fosse que sou ridículo, creio que imediatamente na mesma noite estouraria os miolos com um revólver. Ah, como eu sofria na adolescência com medo de não aguentar e, de repente, acabar de algum jeito me confessando aos amigos. Mas desde que me tornei moço, apesar de reconhecer mais e mais a cada ano a minha horrível qualidade, por um motivo qualquer fiquei um pouco mais tranquilo. Por um motivo qualquer, justamente porque até hoje não sei bem por que motivo. Talvez porque na minha alma viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mais precisamente, ocorrera-me a convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último ano, assim de repente. Senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo me parecia, sempre que em compensação tinha havido muita coisa antes, mas depois intuí que antes também não tinha havido nada, apenas parecia haver, não sei porquê. Pouco a pouco me convenci de que também não vai haver nada jamais, então de repente parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. De fato, isso se manifestava até nas mínimas ninharias. Estou, por exemplo, andando na rua e vou dando encontrões nas pessoas, e não era por andar mergulhado em pensamentos sobre aquilo que eu tinha para pensar, já então cessara completamente de pensar. Tudo me era indiferente, e se ao menos eu tivesse resolvido as questões... mas não resolvi nenhuma, e quantas havia? Mas para mim tudo ficou indiferente, e as questões todas se afastaram. Então depois disso eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado, mais precisamente em 3 de novembro, e desde então me lembro de cada instante da minha vida. Isso aconteceu numa noite tenebrosa, na mais tenebrosa noite que pode haver. Eu voltava para casa, então, às 11 horas da noite, e pensei justamente, eu me lembro, que não poderia haver hora mais tenebrosa, até fisicamente falando. Havia chovido o dia todo e era a mais gelada e tenebrosa das chuvas, uma espécie de chuva ameaçadora até. Eu me lembro disso que caía com evidente hostilidade às pessoas
E agora, de repente, às 11 horas parou de chover e principiou uma umidade terrível, mais úmida e gelada do que a própria chuva. E tudo exalava uma espécie de vapor, cada pedra do caminho, cada beco, quando olhado da rua de longe, bem lá no fundo. Imaginei de repente que se o gás se extinguisse por toda a parte, seria mais reconfortante, mas com o gás aceso o coração ficava mais triste, porque ele iluminava tudo aquilo. Naquele dia eu quase não almoçara, e desde o começo da noite estivera na casa de um engenheiro que recebia mais 2 amigos. Eu não abri a boca o tempo todo, e pelo jeito eles se aborreceram comigo, conversavam sobre algo polêmico e de repente até se inflamaram. Mas para eles tudo era indiferente, eu via isso, e se acaloravam à toa. De repente desabafei-lhes, isso mesmo. Ora, senhores, para vós tanto faz. Não levaram a mal, apenas começaram a rir de mim. É que falei sem nenhuma censura, e só porque para mim tudo era indiferente. Viram mesmo que para mim tudo era indiferente e se alegraram muito. Quando na rua pensei sobre o gás. Olhei de relance para o céu estava horrivelmente escuro, mas era possível discernir com clareza algumas nuvens rotas e entre elas manchas negras sem fundo. De repente notei numa dessas manchas uma estrelinha e fiquei a olhar fixamente para ela porque essa estrelinha me trouxe uma ideia. Eu tinha decidido me matar naquela noite. Fazia 2 meses que isso já estava firmemente decidido. E apesar de ser pobre, comprei um belo revólver e carreguei-o naquele mesmo dia. Já se tinham passado 2 meses, porém, e ele ainda jazia na gaveta. Mas para mim tudo era a tal ponto indiferente que me deu vontade, afinal, de arranjar um minuto em que tudo não fosse assim tão indiferente, para que não sei. E desse modo, durante esses 2 meses, a cada noite eu voltava para casa pensando que me mataria. Só esperava o minuto. E agora essa estrelinha me trouxe a ideia e decidi que seria sem falta nesta mesma noite. Mas por que a estrelinha me trouxe a ideia? Não sei. Então, enquanto eu olhava para o céu, de repente me agarrou pelo cotovelo essa menina. A rua já estava deserta e não havia quase ninguém. Ao longe, um cocheiro dormia no drosky. A menina tinha uns 8 anos, de lencinho e só de vestidinho, toda encharcada, mas guardei na lembrança especialmente os seus sapatos rotos e encharcados. Ainda agora me lembro deles. Foram especialmente eles que me saltaram aos olhos. De repente ela começou a me puxar pelo cotovelo e a me chamar. Não chorava, mas soltava entre gritos umas palavras que não conseguia pronunciar direito porque tremia toda com uma tremedeira miúda de calafrio. Estava em pânico por alguma coisa e berrava desesperada. Mamática, mamática! Voltei o rosto para ela, mas não disse uma palavra e continuei andando. Só que ela corria e me puxava, e na sua voz ressoava aquele som que nas crianças muito assustadas significa desespero. Conheço esse som. Embora ela não articulasse bem as palavras, entendi que a sua mãe estava morrendo em algum lugar ou que alguma coisa acontecera lá com elas, e ela fora correndo chamar alguém ou achar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas não fui atrás dela, e ao contrário, me veio de repente a ideia de enxotá-la. Primeiro lhe disse que fosse procurar um policial, mas ela de repente juntou as mãozinhas e soluçando, sufocando, corria sem parar ao meu lado e não me largava. Foi então que bati o pé e dei um grito. Ela apenas gritou bem forte: "Senhor, senhor!" Mas de repente me largou e atravessou a rua correndo desabalada. Lá também apareceu um passante qualquer, e ela, pelo visto, largara de mim para alcançá-lo. Subi para o meu 5º andar. Moro de aluguel numa casa de pensão. O meu cômodo é pobre e pequeno, com uma janela de sótão semicircular. Tenho um divã de oleado, uma mesa, na qual ficam os livros, 2 cadeiras e uma poltrona confortável, velha, bem velhinha, mas voltariana. Sentei-me, acendi uma vela e comecei a pensar. Ao lado, no outro cômodo, atrás do tabique, a Sodoma prosseguia. Já fazia 3 dias que estavam nisso.
Aí morava um capitão reformado e ele agora tinha visitas, meia dúzia de marmanjos que bebiam vodka e jogavam Scott com umas cartas velhas. Na noite passada houve briga e sei que 2 deles ficaram um bom tempo se arrastando pelos cabelos. A senhora quis dar queixa, mas morre de medo do capitão. Os demais inquilinos daqui são só uma senhora baixinha e magrinha, mulher de um militar recém-chegada, e suas 3 crianças pequenas que já caíram doentes na nossa pensão. Tanto ela quanto as crianças chegaram a desmaiar de medo do capitão. Passam a noite toda tremendo e fazendo o sinal da cruz, e a menorzinha ficou tão apavorada que teve uma espécie de ataque. Esse capitão, sei bem, às vezes para os passantes da Nievski, e pede esmola. Não o aceitam em serviço nenhum. Mas coisa estranha, e é para chegar aí que estou contando isso. O capitão, durante todo o mês que está morando conosco, não me causou nenhum aborrecimento. Desde o início, é claro, esquivei-me de apresentações, além do que ele mesmo se entediaria comigo logo no primeiro encontro. Mas não importava quanto gritassem atrás do tabique ou quanto fossem, tudo me era sempre indiferente. Fico sentado a noite toda e realmente não os ouço. A tal ponto, me esqueço deles. A cada noite não consigo dormir até o raiar do dia, assim já faz 1 ano. Passo a noite toda sentado à mesa na poltrona, sem fazer nada. Os livros só leio de dia. Fico sentado e nem pensar penso. Me vêm assim umas ideias, mas deixo-as escapar. A vela arde até o fim numa noite. Sentei-me à mesa em silêncio, tirei o revólver e o coloquei à minha frente. Quando o coloquei, lembro, perguntei a mim mesmo: é assim? E com absoluta determinação respondi a mim mesmo: é assim. Ou seja, vou me matar. Sabia que, enfim, nessa noite certamente me mataria, mas até lá, quanto tempo ainda iria ficar sentado à mesa, isso não sabia. E é claro que teria me matado se não fosse aquela menina. 2. Vejam só, se bem que tudo me fosse indiferente. Apesar disso, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Exatamente assim também no aspecto moral. Se acontecesse alguma coisa muito penosa, eu sentiria pena, assim como quando tudo ainda não me era indiferente na vida. E eu tinha sentido pena fazia pouco. Uma criança, afinal, eu teria socorrido sem falta. Por que é que não socorri a menina? Ora, de uma ideia que me veio naquele momento, quando ela me puxava e me chamava, de repente surgiu diante de mim uma questão e eu não conseguia resolvê-la. A questão era fútil, mas me irritei. Me irritei em consequência da conclusão de que, se eu já tinha decidido que nessa mesma noite me mataria, então, por isso, tudo no mundo, agora mais do que nunca, deveria me ser indiferente. Por que é que eu fui sentir de repente que nem tudo me era indiferente e que eu tinha pena da menina? Lembro que tive muita pena dela, quase até o ponto de uma estranha dor, aliás, completamente inverossímil, na minha situação. Palavra não sei transmitir melhor essa minha efêmera sensação daquele momento, mas a sensação continuou em casa quando eu já me recolhera à mesa, e eu estava muito nervoso, como havia tempo não ficava. Raciocínio corria atrás de raciocínio. Parecia-me evidente que, se eu sou um homem e ainda não sou um nada, e enquanto não me transformei num nada, então estou vivo e, consequentemente, posso sofrer, me zangar ou sentir vergonha pelos meus atos. Que seja. Mas se eu vou me matar, por exemplo, daqui a 2 horas, então o que é que me importa a menina? E o que é que eu tenho a ver com a vergonha e com o resto do mundo? Eu me transformo num nada absoluto. E será que a consciência de que nesse instante eu vou deixar de existir completamente e que, portanto, nada mais vai existir também, não poderia ter a mínima influência nem no sentimento de pena pela menina, nem no sentimento de vergonha depois da baixeza cometida? Foi justamente por isso que eu bati o pé e gritei com voz de bicho para uma criança desgraçada. Porque, digo, não só não sinto pena, mas também, se cometo uma baixeza desumana, agora posso cometê-la, já que daqui a 2 horas tudo vai se extinguir.
Vocês acreditam que foi por isso que eu gritei? Agora estou quase convencido disso. Parecia-me evidente que a vida e o mundo agora como que dependiam de mim. Podia-se até dizer que o mundo agora como que tinha sido feito só para mim. Dou-me um tiro e não há mais mundo, pelo menos para mim, sem falar que ainda de que talvez não vá haver realmente nada para ninguém depois de mim, e todo o mundo, assim que se extinguir a minha consciência, vai se extinguir no mesmo instante, como um fantasma, como um atributo apenas da minha consciência, e porque vão sumir talvez todo esse mundo e toda essa gente, só eu é que existo. Lembro-me que sentado e raciocinando, eu torcia todas essas novas questões que se embolavam umas atrás das outras, numa direção aliás completamente diferente, e já imaginava algo completamente novo. Por exemplo, ocorreu-me, de repente, a estranha consideração de que se eu vivesse antes na Lua ou em Marte, e lá cometesse o ato mais canalha e mais desonesto que se possa imaginar, e lá fosse achincalhado e desonrado, como só se pode sentir e imaginar às vezes dormindo num pesadelo, e se vindo parar depois na Terra, eu continuasse a ter consciência do que cometi no outro planeta, e, além disso, soubesse que nunca mais, de jeito nenhum, voltaria para lá, então, olhando a lua da terra, tudo me seria indiferente ou não? Sentiria vergonha por aquele ato ou não? As questões eram fúteis e excessivas, visto que o revólver já estava diante de mim e eu sabia com todo o meu ser que isso aconteceria com certeza. Mas elas me inflamavam e eu me enfurecia. Era como se agora eu não pudesse morrer sem antes resolver uma coisa qualquer. Numa palavra, essa menina me salvou porque com as questões eu adiei o tiro. Enquanto isso, na casa do capitão tudo também começou a se aquietar. Eles tinham parado de jogar baralho e se preparavam para dormir, ainda resmungando e arrastando um resto de briga. Foi aí que de repente eu adormeci, coisa que nunca tinha me acontecido, sentado à mesa na poltrona. Adormeci totalmente sem perceber. Os sonhos, como se sabe, são uma coisa extraordinariamente estranha. Um se apresenta com assombrosa nitidez, com minucioso acabamento de ouriversaria nos pormenores, e em outro, como que sem se dar conta de nada, você salta, por exemplo, por cima do espaço e do tempo. Os sonhos, ao que parece, move-os não a razão, mas o desejo, não a cabeça, mas o coração. E, no entanto, que coisas ardilosas produzia, às vezes, a minha razão em sonho. No entanto, em sonho acontecem com ela coisas completamente inconcebíveis. Meu irmão, por exemplo, morreu há 5 anos. Às vezes vejo o meu irmão em sonho. Ele toma parte nos meus negócios, estamos bastante compenetrados e, no entanto, ao longo de todo o sonho, sei e lembro muito bem que o meu irmão está morto e enterrado. Como é que não me espanto com o fato de que, embora esteja morto, mesmo assim ele está aqui ao meu lado e se atarefa junto comigo? Porque o meu juízo admite tudo isso. Mas basta. Dou início ao meu sonho. Sim, sonhei. Então esse sonho, o meu sonho de 3 de novembro. Eles agora caçoam de mim dizendo que isso afinal foi só um sonho, mas por acaso não dá no mesmo? Seja isso um sonho ou não, já que esse sonho me anunciou a verdade? Pois se você uma vez conhece a verdade e a enxerga, então sabe que ela é a verdade e que não há outra e nem pode haver. Esteja você dormindo ou vivendo, ora, que seja um sonho, que seja. Mas essa vida que vocês tanto exaltam, eu queria extingui-la com o suicídio. E o meu sonho, ele me anunciou uma vida nova, grandiosa, regenerada e forte. Escutem. 3. Eu disse que adormeci sem me dar conta, como se continuasse até a raciocinar sobre os mesmos assuntos. De repente sonhei que apanho o revólver e sentado aponto-o direto para o coração e não para a cabeça. E eu, que antes tinha determinado que meteria sem falta um tiro na cabeça, mais precisamente na têmpora direita, aponto-o para o peito. Espere um segundo.
Esperei um segundo ou dois, e a minha vela, a mesa e a parede diante de mim começaram de repente a se mexer e a balançar. Puxei depressa o gatilho. Nos sonhos, vocês às vezes despencam das alturas, ou alguém os corta, ou lhes bate, mas vocês nunca sentem dor, a não ser que vocês mesmos, de algum modo, se machuquem de verdade na cama. Aí sim vão sentir dor e quase sempre acordar por causa dela. Assim também no meu sonho, dor eu não senti, mas me pareceu que, com o meu tiro, tudo em mim estremeceu e tudo de repente se apagou. E ao meu redor tudo se tornou horrivelmente negro. Eu fiquei como que cego e mudo, e eis que estou deitado sobre algo duro, todo estirado de costas. Não vejo nada e não posso fazer o menor movimento. Ao redor andam e gritam: "A senhoria Gane!" E de repente, mais um intervalo, e eis que já me carregam num caixão fechado. E sinto o caixão balançar, e raciocino sobre isso, e de repente pela primeira vez me assalta a ideia de que eu, afinal, estou morto, completamente morto. Sei disso e não duvido. Não enxergo e não me movo, e no entanto sinto e raciocino. Mas logo me conformo com isso, e como de hábito nos sonhos, aceito a realidade sem discussão. E eis que me metem na terra, todos vão embora, estou sozinho, totalmente sozinho. Não me movo. Antes, sempre que imaginava acordado como me colocariam na sepultura, associava à sepultura propriamente apenas uma sensação de umidade e frio. Assim também nesse momento senti que estava com muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos dos pés, mas não senti mais nada. Eu jazia, e estranho, nada esperava, aceitando sem discussão que um morto nada tem a esperar. Mas ali estava úmido. Não sei quanto tempo se passou, uma hora, ou alguns dias, ou muitos dias. Mas de repente, no meu olho esquerdo fechado, caiu infiltrada pela tampa do caixão uma gota d'água. Depois de um minuto, outra, depois de mais um minuto, a terceira, e assim por diante, e assim por diante. Sempre de minuto em minuto, uma indignação profunda acendeu-se de repente no meu coração, e de repente senti nele uma dor física. É a minha ferida, pensei. É o tiro? Lá está a bala. E a gota sempre gotejando, minuto após minuto, bem no meu olho esquerdo fechado. E de repente clamei, não com a voz, já que estava inerte, mas com todo o meu ser ao Senhor de tudo o que acontecia comigo. Seja você quem for, mas se você é, e se existe alguma coisa mais racional do que o que está acontecendo agora, então permita a ela que seja aqui também. Se você se vinga de mim pelo meu suicídio insensato com a hediondez e o absurdo da continuação da existência, saiba que nunca nenhum tormento que eu venha a sofrer vai se comparar ao desprezo que eu vou sentir calado, nem que seja durante milhões de anos de tortura. Clamei e me calei. Seguiu-se quase um minuto de silêncio profundo. Outra gota chegou a cair, mas eu sabia. Sabia e acreditava imensa e inabalavelmente que agora sem falta tudo mudaria. E eis que de repente o meu caixão se rompeu, isto é, não sei se ele foi aberto ou desenterrado, mas fui pego por alguma criatura escura e desconhecida para mim, e nós nos encontrávamos no espaço. De repente voltei a ver, era uma noite profunda, e nunca, nunca tinha havido tamanha escuridão. Voávamos no espaço longe da terra. Eu não interrogava aquele que me levava sobre coisa nenhuma. Eu esperava, orgulhoso. Persuadia-me de que não tinha medo, e gelava de deslumbramento com a ideia de que não tinha medo. Não lembro quanto tempo voamos, nem posso imaginar. Tudo acontecia como sempre nos sonhos, quando você salta por cima do espaço e do tempo e por cima das leis da existência e da razão, e só para nos pontos que fazem o coração delirar. Lembro que de repente avistei na escuridão uma estrelinha. É Sirius? Perguntei eu, não me contendo de repente, já que não queria perguntar nada. Não. Essa é a mesma estrela que você viu entre as nuvens quando voltava para casa, respondeu-me a criatura que me levava. Eu sabia que ela possuía como que um rosto humano, coisa estranha. Não gostava dessa criatura, sentia mesmo uma aversão profunda. Esperava o não ser absoluto, e por isso dei um tiro no coração.
e eis que estou nos braços de uma criatura não humana, é claro. Mas que é? Existe? Ah, então há também uma vida além túmulo? Pensei eu com a estranha leviandade dos sonhos, mas a essência do meu coração permanecia comigo em toda a sua profundeza. E se é preciso ser novamente, pensei eu, e viver mais uma vez pela vontade inelutável de seja lá quem for, então não quero que me dominem e me humilhem. Você sabe que eu tenho medo de você e por isso me despreza, disse eu de repente ao meu companheiro de viagem, não conseguindo conter uma pergunta humilhante que trazia uma confusão em si e sentindo como uma picada de alfinete a humilhação no coração. Ele não respondeu à minha pergunta, mas senti de repente que não me desprezam e não riem de mim, que nem mesmo se compadecem de mim, e que a nossa viagem tem um destino ignorado e misterioso relativo a mim e a mais ninguém. O terror crescia no meu coração. Algo me era comunicado muda, mas atormentadamente pelo meu silencioso companheiro e como que me penetrava. Estávamos voando por espaços escuros e desconhecidos. Fazia tempo que já não via as constelações familiares ao olho, sabia que há nos espaços celestes certas estrelas cujos raios só alcançam a Terra depois de milhares e milhões de anos. Talvez já tivéssemos voado por esses espaços. Esperava algo tomado por uma melancolia terrível que me torturava o coração. E de repente uma espécie de sentimento familiar e sumamente invocatório me sacudiu. De repente eu vi o nosso sol. Sabia que não podia ser o nosso sol, que gerou a nossa Terra e que estávamos a uma distância infinita do sol, mas por algum motivo reconheci com todo o meu ser que esse era um sol exatamente igual ao nosso, uma repetição e um duplo dele. Um sentimento doce e invocatório começou em êxtase a ressoar na minha alma. A força motriz do universo, desse mesmo universo que me deu a luz, pulsou no meu coração e o ressuscitou, e eu pude sentir a vida de antes, pela primeira vez desde a minha sepultura. Mas se esse é o sol, se esse sol é exatamente igual ao nosso, gritei eu, então onde está a terra? E o meu companheiro me apontou uma estrelinha que reluzia na escuridão com um brilho de esmeralda. Estávamos voando direto para ela. Serão possíveis tais repetições no universo? Será possível que seja assim a lei da natureza? E se lá está a Terra, será possível que ela seja igual à nossa? Exatamente igual, desgraçada, pobre, mas preciosa e para sempre amada, que gerou, até nos filhos mais ingratos, o mesmo torturante amor por si, como a nossa? Gritava eu, tremendo de um amor incontido, extasiado por aquela mesma terra natal que eu abandonei. A imagem da pobre menina que eu tinha ofendido relampejou diante de mim. Você vai ver tudo, respondeu meu companheiro, e um certo pesar se fez ouvir na sua voz. Mas nos aproximávamos rapidamente do planeta. Ele crescia nos meus olhos. Eu já distinguia o oceano, os contornos da Europa, e de repente o sentimento estranho de uma espécie de ciúme grande, sagrado, inflamou-se no meu coração. Como é possível semelhante repetição? E para quê? Eu amo. Eu só posso amar aquela terra que eu deixei, onde ficaram os respingos do meu sangue, quando eu, ingrato, com um tiro no meu coração, extingui a minha vida. Mas jamais, jamais deixei de amar aquela terra, e mesmo naquela noite, ao me separar dela, talvez a amasse com mais tormento do que nunca. Existe tormento nessa nova terra? Na nossa terra não podemos amar de verdade senão com o tormento e só pelo tormento. De outro modo, não sabemos amar e não conhecemos amor diferente. Eu quero o tormento para poder amar. Eu tenho desejo, eu tenho sede, nesse exato instante de beijar, banhado em lágrimas, somente aquela terra que deixei, e não quero, não admito a vida em nenhuma outra. Mas o meu companheiro já tinha me deixado. De repente, como que sem atinar com nada, eu estava nessa outra terra sob a luz radiante de um dia ensolarado e encantador como o paraíso. Eu me achava, ao que parecia, numa daquelas ilhas que formam na nossa terra o arquipélago grego, ou em algum lugar na costa do continente vizinho a esse arquipélago.
Tudo era exatamente como na nossa terra, mas parecia que por toda a parte rebrilhava uma espécie de festa e um triunfo grandioso, santo, enfim alcançado. Um carinhoso mar de esmeralda batia tranquilamente nas margens e as beijava com um amor declarado, visível, quase consciente. Árvores altas, belíssimas, erguiam-se com toda a exuberância das suas floradas. E as suas inumeráveis folhinhas, estou certo disso, me saudavam com um farfalhar tranquilo e carinhoso, e como que pronunciavam palavras de amor. A relva ardia com vívidas flores aromáticas, bandos de passarinhos cruzavam o ar e sem medo de mim vinham pousar nos meus ombros e nos meus braços e me batiam alegremente com as suas asinhas meigas e tremulantes. E finalmente eu vi e conheci os habitantes dessa terra feliz. Eles mesmos se aproximaram de mim, me rodearam, me beijaram, filhos do sol, filhos do seu próprio sol. Como eles eram belos! Eu nunca tinha visto na nossa terra tanta beleza no homem. Só nas nossas crianças, nos seus mais tenros anos de vida, é que talvez se pudesse achar um reflexo, embora distante e pálido, de tal beleza. Os olhos dessa gente feliz reluziam com um brilho límpido, os seus rostos irradiavam uma razão e uma certa consciência que já atingiu a plena serenidade. Mas esses rostos eram alegres? Nas palavras e nas vozes dessa gente soava uma alegria de criança. Imediatamente no primeiro olhar que lancei aos seus rostos, entendi tudo, tudo. Essa era a terra não profanada pelo pecado original. Nela vivia uma gente sem pecado. Vivia no mesmo paraíso em que viveram, como rezam as lendas de toda a humanidade, os nossos antepassados pecadores, apenas com a diferença de que aqui a terra inteira era em cada canto um único e mesmo paraíso. Essas pessoas, rindo alegremente, se achegavam a mim e me afagavam. Levaram-me consigo, e cada uma delas queria me apaziguar. Não me fizeram nenhuma pergunta, mas era como se já soubessem de tudo, assim me pareceu, e queriam expulsar o mais depressa possível o sofrimento do meu rosto. 4. Vejam só, mais uma vez, ora, e daí que foi só um sonho? Mas a sensação do amor desses homens inocentes e belos permaneceu em mim para sempre, e eu sinto que ainda agora o seu amor flui de lá sobre mim. Eu mesmo os vi, os conheci e me persuadi. Eu os amava, eu sofri por eles depois. Entendi imediatamente, ainda então, que em muita coisa não nos entenderia jamais. A mim, como um moderno progressista russo e um petersburguês sórdido, me parecia insondável, por exemplo, o fato de que eles, sabendo tanto, não possuíssem a nossa ciência, mas logo entendi que a sua sabedoria se completava e se nutria de percepções diferentes das que temos na nossa terra, e que os seus anseios eram também completamente diferentes. Eles não desejavam nada, e eram serenos, não ansiavam pelo conhecimento da vida como nós ansiamos por tomar consciência dela, porque a sua vida era plena. Mas a sua sabedoria era mais profunda e mais elevada que a da nossa ciência. Uma vez que a nossa ciência busca explicar o que é a vida, ela mesma anseia por tomar consciência da vida para ensinar aos outros a viver, ao passo que eles mesmos sem ciência sabiam como viver, e isso eu entendi. Mas não conseguia entender a sua sabedoria. Eles me apontavam as suas árvores, e eu não conseguia entender o grau de amor com que as olhavam. Era como se falassem com seres semelhantes a eles. E sabem, talvez eu não seja enganado se disser que falavam com elas. Sim, eles descobriram a sua língua, e estou certo de que elas os entendiam. Era assim também que olhavam a sua natureza, os animais que conviviam em paz com eles, não os atacavam e os amavam, tomados que estavam pelo seu amor. Apontavam-me as estrelas e falavam delas comigo, algo que eu não conseguia entender. Mas estou certo de que mantinham algum contato com as estrelas do céu, não só pelo pensamento, mas por alguma via vital. Esses homens não se esforçavam por fazer com que eu os entendesse. Amavam-me a si mesmo,
Mas em contrapartida, eu sabia que eles também jamais me entenderiam e por isso quase não lhes falava da nossa terra. Eu só fazia beijar na sua presença aquela terra em que viviam e sem palavras adorava-os também, e eles viam isso e me deixavam adorar, sem se envergonhar de que eu os adorasse, porque eles mesmos tinham muito amor. Não sofriam por mim quando eu, em pranto, às vezes lhes beijava os pés, sabendo alegremente no meu coração com que força de amor me responderiam. Às vezes me perguntava espantado como podiam eles durante todo o tempo não ferir alguém como eu e nunca despertar em alguém como eu sentimentos de ciúme e inveja? Muitas vezes me perguntava como é que eu, um cabotino e um mentiroso, podia não lhes falar dos meus conhecimentos, dos quais, é claro, eles não faziam ideia. Tampouco desejavam impressioná-los com isso, nem que fosse só por amor a eles. Eram travessos e alegres como crianças. Erravam por seus lindos bosques e florestas, cantavam as suas lindas cantigas, alimentavam-se com a comida frugal que lhes davam as suas árvores, com o mel das suas florestas e com o leite dos seus animais, que os amavam. Para obter a sua comida e a sua roupa, trabalhavam muito pouco, sem esforço. Possuíam o amor e geravam filhos, mas eu nunca notava neles os ímpetos daquela volúpia cruel que afeta quase todo o mundo na nossa terra, todo o mundo e qualquer um, e é a fonte única de quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se quando lhes vinham filhos, novos participantes da sua beatitude. Entre eles não havia brigas e não havia ciúme, nem sequer entendiam o que significava isso. Os seus filhos eram filhos de todos, porque todos formavam uma só família. Quase não tinham doenças, se bem que houvesse a morte, mas os seus velhos morriam serenamente, como que adormecendo, cercado de pessoas que lhe diziam adeus, abençoando-as, sorrindo-lhes, enquanto eles próprios recebiam delas sorrisos luminosos de boa viagem. Nunca vi dor nem lágrimas nessas ocasiões. Havia apenas um amor multiplicado, como que até o êxtase, mas um êxtase calmo, pleno, contemplativo. Podia-se pensar que eles continuavam em contato com os seus mortos, mesmo depois da sua morte, e que a morte não rompia a ligação terrena entre eles. Mal me entendia quando lhes perguntava sobre a vida eterna, mas pelo visto estavam tão inconscientemente convictos dela que isso para eles não constituía uma questão. Não tinham templos, mas tinham uma espécie de ligação essencial, viva e incessante com o todo do universo. Não tinham fé, mas em troca tinham a noção firme de que, quando a sua alegria terrena se plenificasse até os limites da natureza terrena, então começaria para eles, tanto para os vivos quanto para os mortos, um contato ainda mais amplo com o todo do universo. Esperavam por esse momento com alegria, mas sem pressa, sem se afligir por ele, como se já o tivessem nos pressentimentos do seu coração, os quais comunicavam uns aos outros. À noite, recolhendo-se para dormir, gostavam de formar coros afinados e harmoniosos. Nas suas cantigas, transmitiam todas as sensações que lhes proporcionara o dia que findava. Celebravam-no e se despediam dele. Celebravam a natureza, a terra, o mar, as florestas, gostavam de compor cantigas uns para os outros e elogiavam-se uns aos outros como crianças. Eram as mais simples cantigas, mas fluíam do coração e penetravam no coração. E não só nas cantigas, mas ao que parecia, levavam também toda a sua vida apenas a se deleitarem uns com os outros. Era uma espécie de amorosidade uns pelos outros, total, universal. Várias das suas cantigas solenes e extasiadas eu quase que não entendia em absoluto. Mesmo entendendo as palavras, jamais conseguia penetrar-lhes o significado. Permaneciam como que inacessíveis à minha razão, mas em troca, o meu coração como que se compenetrava delas inconscientemente cada vez mais e mais. Com frequência eu lhes dizia que já vinha pressentindo tudo isso fazia tempo, que toda essa alegria e essa glória vinham se revelando a mim ainda na nossa terra com uma melancolia invocatória que chegava porventura a uma dor insuportável,
que eu vinha pressentindo a todos eles com a sua glória nos sonhos do meu coração e nas ilusões da minha razão, que muitas vezes na nossa terra não conseguia assistir ao sol se pôr sem lágrimas nos olhos, que no meu ódio aos homens da nossa terra sempre estava contida a melancolia, porque não consigo odiá-los se não os amo, porque não consigo deixar de perdoá-los e ainda assim no meu amor por eles a melancolia, porque não consigo amá-los se não os odeio. Eles me escutavam e eu via que não conseguiam fazer ideia do que eu dizia, mas não me lamentava de lhes dizer isso. Sabia que eles entendiam toda a força da melancolia que eu sentia por aqueles que abandonara. Sim, quando eles me olhavam com seu olhar meigo, impregnado de amor, quando eu sentia que na sua presença o meu coração se tornava tão inocente e sincero quanto o seu coração, então também não me lamentava de não os entender. A sensação de plenitude da vida me tirava o fôlego e eu os adorava calado. Ah! Todos agora estão rindo na minha cara e me garantem que nos sonhos não se podem ver tantos pormenores quanto eu descrevo, que no meu sonho eu vi ou senti intensamente apenas uma simples sensação, nascida do meu coração em delírio, e os pormenores fui eu mesmo que inventei depois de acordar. E quando lhes revelei que talvez tudo tenha sido assim mesmo, meu Deus, quanta risada deram na minha cara e quanta diversão lhes proporcionei. Ah, sim, é claro, eu estava tomado apenas por uma simples sensação daquele sonho e só ela restou intacta no meu coração ferido até sangrar. Mas em compensação, as imagens e as formas reais do meu sonho, isto é, aquelas que eu de fato vi na hora em que estava sonhando, eram plenas de tanta harmonia, eram a tal ponto envolventes e belas, e a tal ponto verdadeiras, que uma vez acordado, eu, é claro, não tive forças para encarná-las nas nossas frágeis palavras, de modo que precisaram, como que se desvanecesse na minha mente e, portanto, de fato, talvez eu mesmo inconscientemente fui obrigado a inventar os pormenores, mas é claro, deformando-os, sobretudo diante do meu desejo apaixonado de transmiti-los o mais depressa possível, por pouco que fosse. Mas, em compensação, como é que eu poderia não acreditar que tudo isso aconteceu? Que aconteceu, talvez, de um modo 1000 vezes melhor, mas é claro e mais alegre do que eu estou contando? Que seja só um sonho, mas tudo isso não pode não ter acontecido. Sabem, vou lhes contar um segredo. Tudo isso talvez não tenha sido sonho, coisa nenhuma, porque aqui se passou uma coisa tal, uma coisa tão horrivelmente verdadeira que não poderia ter surgido em sonho. Que seja, foi o meu coração que gerou o meu sonho. Mas será que o meu coração tinha forças para gerar sozinho aquela horrível verdade que depois se passou comigo? Como é que eu sozinho pude fantasiá-la ou sonhá-la com o coração? Será possível que o meu coração miúdo e a minha razão caprichosa, insignificante, tenham sido capazes de se elevar a tal revelação da verdade? Ah, julguem por si mesmos. Por enquanto eu escondi, mas agora vou contar até o fim essa verdade também. O fato é que eu perverti todos eles. 5. Sim. O resultado foi que eu perverti todos eles. Como é que isso pôde acontecer? Não sei, mas lembro claramente. O sonho atravessou o milênio voando e deixou em mim apenas a sensação do todo. Só sei que a causa do pecado original fui eu. Como uma triquina nojenta, como um átomo de peste infectando um estado inteiro, assim também eu infestei com a minha presença essa terra que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eles aprenderam a mentir e tomaram amor pela mentira e conheceram a beleza da mentira. Ah, isso talvez tenha começado inocentemente por brincadeira, por coquetismo, por um jogo de amor, na verdade, talvez por um átomo, mas esse átomo de mentira penetrou no seu coração e lhes agradou. Depois rapidamente nasceu a volúpia gerou o crime, o ciúme, a crueldade. Ah, não sei, não me lembro, mas depressa, bem depressa, respingou o primeiro sangue. Eles se espantaram e se horrorizaram e começaram a se dispersar, a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez umas contra as outras. Começaram as acusações, as censuras.
Conheceram a vergonha, e a vergonha erigiram em virtude, nasceu a noção de honra, e cada aliança levantou a sua própria bandeira. Passaram a molestar os animais, e os animais fugiram deles para as florestas e se tornaram seus inimigos. Começou a luta pela separação, pela autonomia, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Passaram a falar línguas diferentes, conheceram a dor e tomaram amor pela dor. Tinham sede de tormento e diziam que a verdade só se alcança pelo tormento. Então no meio deles surgiu a ciência. Quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade, humanidade, e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça e prescreveram a si mesmos códigos inteiros para mantê-la, e para garantir os códigos instalaram a guilhotina. Mas se lembravam daquilo que perderam, não queriam acreditar nem mesmo que um dia foram inocentes e felizes, riam até da possibilidade de um passado assim para a sua felicidade e o chamavam de ilusão. Não conseguiam nem sequer concebê-lo em formas e imagens, mas coisa estranha e maravilhosa, privados de toda a fé numa felicidade superior, chamando-a de conto da carochinha. Quiseram a tal ponto ser inocentes e felizes de novo, mais uma vez que caíram diante dos desejos do seu coração como crianças. Endeusaram esse desejo, construíram templos e passaram a rezar para a sua própria ideia, para o seu próprio desejo, ao mesmo tempo acreditando plenamente na sua impossibilidade e na sua irrealidade, mas adorando-o, banhados em lágrimas e prostrando-se diante dele. E, no entanto, se pelo menos fosse possível que eles voltassem àquele estado inocente e feliz do qual se privaram, e se pelo menos alguém de repente o mostrasse a eles de novo e lhes perguntasse: querem voltar? Eles certamente recusariam. Respondiam-me: e daí que sejamos mentirosos, maus e injustos? Sabemos disso e deploramos isso, e nos afligimos por isso a nós mesmos. E nos torturamos e nos castigamos mais até talvez do que aquele juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não sabemos. Mas temos a ciência e por meio dela encontraremos de novo a verdade, mas dessa vez a usaremos conscientemente. O entendimento é superior ao sentimento, a consciência da vida é superior à vida. A ciência nos dará sabedoria, a sabedoria revelará as leis, e o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Era o que eles me diziam, e depois de tais palavras, cada um passava a amar a si mesmo mais do que os outros, e nem podiam fazer diferente. Cada um tornou-se tão cioso da sua individualidade que não fazia outra coisa senão tentar, com todas as forças, humilhar e diminuir aos outros, e a isso dedicava a sua vida. Surgiu a escravidão, surgiu até a escravidão voluntária. Os fracos se submetiam de bom grado aos fortes, apenas para que estes os ajudassem a esmagar os que eram ainda mais fracos que eles mesmos. Surgiram os justos, que chegavam a essas pessoas com lágrimas nos olhos e lhes falavam da sua dignidade, da perda da medida e da harmonia, da falta de vergonha. Riam deles ou os apedrejavam. Sangue justo correu nas portas dos templos. Em compensação, surgiram pessoas que começaram a imaginar como fazer com que todos se unam de novo, de modo que cada um, sem deixar de amar a si mesmo, mais do que aos outros, ao mesmo tempo não perturbe ninguém, e possam viver assim todos juntos, como que numa sociedade cordata. Desencadearam-se guerras inteiras por causa dessa ideia. Os beligerantes acreditavam firmemente ao mesmo tempo que a ciência, a sabedoria e o sentimento de autopreservação vão afinal obrigar o homem a se unir numa sociedade cordata e racional. E assim, enquanto isso, para apressar as coisas, os sábios esforçavam-se o mais depressa possível por exterminar os não sábios, que não entendiam a sua ideia, para que não interferissem no triunfo dela. Mas o sentimento de autopreservação começou rapidamente a enfraquecer. Surgiram os orgulhosos e os lascivos, que exigiram, sem rodeios, ou tudo ou nada. Para tomar posse de tudo, recorria-se à canalice, e se esta fracassasse, ao suicídio. Surgiram religiões que cultuavam o não ser e a autodestruição em nome do repouso no nada. Por fim, esses homens se cansaram desse trabalho absurdo
e nos seus rostos apareceu sofrimento. E esses homens proclamaram que o sofrimento é a beleza, já que no sofrimento existe razão. Eles cantaram o sofrimento nas suas cantigas. Eu andava no meio deles, torcendo as mãos e chorava diante deles, mas os amava, talvez até mais do que antes, quando nos seus rostos ainda não havia sofrimento e quando eram inocentes e tão belos. Passei a amar a terra por eles profanada ainda mais do que quando era um paraíso, só porque nela surgia a desgraça. Infelizmente eu sempre amei a desgraça e a dor, mas somente para mim mesmo, enquanto que por eles eu chorava e tinha pena. Estendia-lhe os braços, me culpando, me amaldiçoando e me desprezando em desespero. Dizia-lhes que eu é que tinha feito tudo isso, só eu. Eu é que lhes tinha trazido a perversão, a doença e a mentira. Implorava-lhes que me pregassem numa cruz, ensinava-lhes como se faz uma cruz. Eu não conseguia, não tinha forças para me matar sozinho, mas queria tomar deles os suplícios. Estava sedento de suplícios, sedento de que nesses suplícios o meu sangue fosse derramado até a última gota. Mas eles apenas riam de mim e passaram a me ver como um doido varrido. Eles me justificavam, diziam que tinham recebido apenas aquilo que eles mesmos desejavam e que tudo o que havia agora não poderia deixar de haver. Por fim anunciaram-me que eu estava me tornando um perigo para eles e que me trancariam no hospício se eu não calasse a boca. Então a dor entrou na minha alma com tanta força que o meu coração se oprimiu e eu senti que estava prestes a morrer, e foi aí, bem aí, foi aí que eu acordei. Já era de manhã, isto é, ainda não tinha clareado o dia, mas eram cerca de 6 horas. Eu me achava na mesma poltrona, a minha vela já tinha ardido inteira. Na casa do capitão todos dormiam e ao redor fazia um silêncio raro no nosso apartamento. Primeiro ergui-me de um salto, tomado de um espanto extraordinário. Nunca tinha me acontecido nada semelhante, nem mesmo nas bobagens e ninharias da vida. Nunca antes, por exemplo, tinha adormecido assim na minha poltrona. Foi então que, de repente, enquanto eu estava ali parado e voltava a mim, de repente relampejou à minha frente o meu revólver, pronto, engatilhado. Mas, num instante, o empurrei para longe de mim. Ah, agora! A vida e a vida! Levantei as mãos para o alto, evoquei a verdade eterna. Nem cheguei a fazer isso e comecei a chorar. Um êxtase desmedido elevava todo o meu ser, sim, a minha vida. E a pregação? Naquele mesmo minuto decidi que iria pregar, e é claro que pelo resto da minha vida eu vou pregar, eu quero pregar o quê? A verdade, pois eu a vi com os meus próprios olhos, eu vi toda a sua glória. E desde então é que estou pregando. Além disso, amo a todos aqueles que riem de mim, mais do que a todos os outros. Por que motivo é assim? Não sei e não posso explicar, mas que assim seja. Eles dizem que agora já estou me desencaminhando. Isto é, se já me desencaminhei assim agora, o que é que vai ser daqui por diante? Verdade verdadeira, estou me desencaminhando e talvez daqui por diante seja ainda pior. E é claro, vou me desencaminhar várias vezes até encontrar o jeito de pregar, com que palavras e com que coisas, porque isso é muito difícil de levar a cabo. É que agora vejo tudo isso claro como o dia, mas escutem, quem é que não se desencaminha? E, no entanto, todos seguem em direção a uma única e mesma coisa, pelo menos todos anseiam por uma única e mesma coisa, do mais sábio ao último dos bandidos, só que por caminhos diferentes. Isso é uma velha verdade, mas eis o que há de novo. Eu nem tenho muito que me desencaminhar, porque eu vi a verdade. Eu a vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes sem perder a capacidade de viver na terra. Não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens, e eles, ora, continuam rindo justamente dessa minha fé. Mas como vou deixar de acreditar? Eu vi a verdade. Não é que a tenha inventado com a mente. Eu vi a sua imagem. E a sua imagem viva me encheu a alma para sempre.
Eu a vi numa plenitude tão perfeita que não posso acreditar que ela não possa existir entre os homens. Assim como é que eu vou me desencaminhar, vou me desviar, é claro, várias vezes, várias até. Eu vou usar talvez palavras alheias, inclusive, mas não por muito tempo. A imagem viva daquilo que vi vai estar sempre comigo e sempre vai me corrigir e me dirigir. Ah, estou cheio de ânimo, eu estou novo em folha. Eu vou seguir ainda por mais 1000 anos. Sabem, eu queria até esconder no começo o fato de que eu tinha pervertido todos eles, mas foi um erro. Aí está o primeiro erro. A verdade, porém, me cochichou que eu mentia e me guardou e me aprumou o passo. Mas como instaurar o paraíso, isso eu não sei, porque não sou capaz de transmitir isso em palavras. Depois do meu sonho, perdi as palavras, pelo menos todas as palavras principais, as mais necessárias. Mas não importa, vou seguir e vou continuar falando, incansável, porque, apesar de tudo, vi com os meus próprios olhos, embora não seja capaz de contar o que vi. Mas é isso que os ridentes não entendem. Viu um sonho, dizem delírio, alucinação. É, que sabedoria é essa? E como eles se vangloriam! Um sonho? O que é um sonho? E a nossa vida não é um sonho? E digo mais, não importa que isso nunca se realize e que não haja o paraíso. Já isso eu entendo. Bem, mesmo assim vou continuar pregando. E, no entanto, é tão simples. Um dia qualquer, numa hora qualquer, tudo se acertaria de uma vez só. O principal é: ame aos outros como a si mesmo, eis o principal, só isso. Não é preciso nem mais nem menos. Imediatamente você vai descobrir o modo de se acertar. E, no entanto, isso é só uma velha verdade repetida e lida 1 bilhão de vezes, e mesmo assim ela não pegou. A consciência da vida é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. É contra isso que é preciso lutar. E é o que vou fazer. E quanto àquela menina, eu a encontrei. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Fim.